A gente segue nesse assunto agora para conversar com o Sérgio Desen, ao vivo, para conversar direto com a gente sobre especificamente esse assunto da matéria que a gente viu da Marina Demore. O Sérgio Desen, que é diretor da Conab. Sérgio, muito obrigada por conversar com a gente. Bem-vindo aqui na CNN. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Comece perguntando o que essa colheita recorde representa para o Brasil nesse momento, quais são os efeitos disso agora para a nossa economia? Olha, isso nos permite uma redução dos custos de produção de proteínas no futuro, que gera uma expectativa de queda da inflação para o consumidor. Então, provavelmente, no final do ano, lá pelo Natal, os custos de produção das carnes, especialmente, que são muito consumidas na época de final de ano, devem ter uns preços menores do que se esperava no início do ano. Sérgio, aqui é o Leandro Magalhães agora de Brasília, boa tarde para o senhor. A falta de chuvas, Sérgio, pode voltar a atrapalhar o rendimento na próxima safra ou os produtores estão já preparados? Olha, Leandro, as chuvas, ela sempre é uma grande incógnita. Nós melhoramos muito, o INMET nos dá mais assertividade na previsão e isso é muito importante para que o produtor, a safra brasileira, quando a gente fala em 73 milhões, é preciso lembrar que mais ou menos a gente planta 73 milhões de lavoura numa área um pouco inferior a 50 milhões de hectares. Por quê? Porque a gente usa numa mesma safra 2 vezes a mesma terra. Então, o ciclo de produção, por exemplo, às vezes 15 dias de atraso nas primeiras chuvas, significa um grande prejuízo em termos de produtividade, porque eu atraso a primeira safra, aí eu vou atrasar a segunda, e na segunda, que ela tem uma janela de plantio muito estreita, ela pode, se eu planto fora dessa janela, eu tenho grandes problemas, né? Isso é tão verdade que na safra passada, 2021, nós esperávamos colher 108 milhões de toneladas de milho e colhemos 82. Isso aconteceu por quê? Porque nós plantamos soja tarde, colhemos ela tarde com chuva, plantamos o milho tarde com chuva, então a segunda safra de milho, que era de 80 milhões de toneladas, foi de 60. Este ano nós tivemos um cronograma muito bom. Embora no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tenha havido essa seca, que levou à perda de algo em torno de 4 milhões de toneladas de milho e algo em torno de 15 milhões de toneladas de soja, a segunda safra e a safra do Centro-Oeste ocorreu no período correto. Então, nós tivemos uma safra de soja do Centro-Oeste muito positiva, estamos tendo uma safra de milho muito positiva, com recordes de produtividade. Isso é muito importante. A agricultura brasileira e o preço dos alimentos está intimamente ligado com a produtividade que a agricultura brasileira tem. Então, essa produtividade aumenta a rentabilidade e, com isso, a expectativa é que nós tenhamos mais produtos a um custo menor. E isso daí que é muito importante, principalmente num ambiente global de uma inflação elevada. Então, essa super safra de milho de 115 milhões é fundamental nesse momento, não só para baixar a proteína no Brasil, mas no mundo todo. Então, isso é importante. E o agricultor brasileiro começa a fazer uso de uma outra cultura, que ela é um componente que pode substituir em parte o milho, que é o sorgo. O sorgo ele tem um custo de produção menor, uma produtividade um pouco menor, mas ele é mais tolerante à falta de água. Então, quem plantava milho fora da janela passa a plantar sorgo. Com isso, a gente tem mais 3 milhões de toneladas de sorgo este ano. Então, é um ambiente, né, esse encerramento da safra, que começou tão problemático lá com essa seca no sul, é bastante animador agora no final. Então, nós estamos vivendo. Quando a gente fala nesse momento, está com 75% da safra de milho já colhida. Então, a margem para surpresa desagradável fica cada dia menor. Sérgio, aproveito para te perguntar que a Ucrânia, agora recentemente, na semana passada, anunciou a retomada de atividades nos portos para a exportação dos grãos e claro que isso impacta no Brasil. Eu queria que você explicasse que tipo de impacto pode ter aqui para o agronegócio e também de modo geral para os brasileiros. O que acontece é que a Ucrânia
é um país de 100 milhões de toneladas. Ela coloca no mercado 100 milhões de toneladas de grãos. O principal é trigo, o segundo é milho. Esses dois fazem aproximadamente 60% das exportações, mas também tem girassol, cevada, centeio, que são produtos que não nos impactam diretamente. O nosso impacto maior é com relação principalmente ao milho, né? É importante lembrar que eles conseguiram exportar metade do que eles normalmente exportavam. Então, essa oferta maior que gera uma pressão dos preços, redução de preços, ela pode acontecer. Só que, ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar que no hemisfério norte nós estamos vivendo um momento climático não dos melhores para as lavouras. Então, nós temos problemas na Europa Ocidental, né? Os países da Europa têm vivido um momento de altas temperaturas com baixa pluviometria, que é seca. Os Estados Unidos têm algumas manchas que estão perdendo, não é extremamente preocupante, mas reduz essa produção. Por exemplo, o milho dos Estados Unidos é 260 milhões de toneladas. Quer dizer, só com milho os Estados Unidos, se ele perder 2%, 10% é 36 milhões. Então, que não é uma perda muito grande, mas esse cereal que sai do mercado. Então, consequentemente, o que a gente tem? A gente tem uma situação, né, que se equilibra. Então, era para estar caindo mais o preço, vai cair num ritmo mais lento. Vai cair, mas cai num ritmo mais lento. Agora, é importante, nesse momento, que a gente está encerrando essa safra, a gente começar a olhar a perspectiva da próxima safra. Essa próxima safra são condições completamente diferentes daquelas que nós iniciamos essa aqui. Por quê? Quando nós iniciamos a safra atual, nós tínhamos um ambiente de pressão de preço generalizado e pressão de custos generalizado, né? Então, a próxima safra, o adubo, o fertilizante que vai para a terra a partir do final de setembro, começo de outubro, esse já está comprado, a semente, o custo dela já está formado. E aproximadamente 60%, 70% dela já está comercializado. Então, o produtor já travou o preço. Só que a segunda safra, que é a safra de milho, essa não foi contratada ainda e também os insumos estão sendo comprados agora, mas já vai pegar um ambiente de queda de preços dos insumos e queda de preço dos produtos. Então, é um outro balanço, mas promete ser uma grande safra vindo nesse ritmo de crescimento. Dentro das informações que a gente divulgou, tem uma que eu gosto de destacar para vocês, que é muito bom para o consumidor, que é o fato que nós crescemos em área 4% e crescemos na área plantada em 8%. O que significa isso? Que nós ganhamos só 4% na área, mas ganhamos mais 4% em produtividade. E isso é fundamental para a manutenção de preço para o consumidor e renda para o produtor. São duas coisas que caminham juntos. Agora, Sérgio, o dado, o balanço, a média foi positivo, sim, porque houve uma alta de 6,2%. Poderia ter sido melhor se não fosse o que você havia falado logo na primeira pergunta. Mas o que deu para entender é que a perspectiva, então, para esse segundo semestre do ano, ou até início do ano que vem, haverá produtos com preço mais baixo, é isso, no caso? Num ambiente que a gente está vivendo hoje, é difícil você afirmar com exatidão, mas um aumento de oferta que a gente está dando para vocês, está mostrando a safra brasileira, as exportações da Ucrânia, isso aí aumenta a oferta global, a oferta agregada de produto. Do outro lado, você tem uma ação de política monetária dos governos no sentido de restringir o consumo, aumentando taxa de juros. Então, a demanda é decrescente e a oferta é crescente. O resultado disso é menor preço, tanto no Brasil como em outros países. Perfeito, Sérgio. É muito importante até a gente
ter essa noção e começar a falar para a população isso, levando em consideração principalmente que estamos numa realidade de pelo menos 33 milhões de brasileiros que passam fome, segundo a rede Pensan. Claro que a situação da pandemia acabou agravando muito a situação dos brasileiros. Então, saber que pelo menos nos próximos meses, no próximo ano, talvez, os preços comecem a baixar, já dá até um alívio, né? Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Sérgio Desen, diretor da Conab, obrigada. Você é sempre bem-vindo por aqui. Eu que agradeço, estamos à disposição.